Graças a paz, irmãos, estamos aqui para mais um estudo do nosso livro Quando o Céu Invade a Terra, do pastor Bill Johnson. Está acabando. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do livro. Só vai sobrar o 16, o 17. Ai, vai acabar! Fica tranquilo, fica sossegado que terminando essa série de estudos, vem uma nova série de estudos aí para as ICs que vai ser maravilhoso. Deus vai falar poderosamente a sua vida em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, como perder um avivamento. Eu creio que você já está aí, você já está esperto, você já está pronto com papel, com caneta, com a sua Bíblia aí do lado. Você pode ir parando o vídeo, fazendo a sua anotação, volta um pouco, não entendi isso aqui, vê de novo, né? Faz aí o seu estudo, o seu momento devocional com esse estudo. E que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Quero orar por você para a gente começar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos juntos, separados pelo tempo, separados, Senhor, pelo espaço, mas na sala do trono juntos neste momento. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é quem nos ensina, e por isso nós clamamos que o Espírito do Senhor venha nos revelar a Tua vontade e a Tua direção nesse estudo. Que em nome de Jesus a Tua glória resplandeça em nós. No nome de Jesus. Amém. O avivamento está bem no centro da mensagem do reino, pois é num avivamento que vemos com maior clareza como é que Deus exerce seu domínio e como isso afeta a sociedade. Um avivamento melhor expresso é a vinda do reino. De certo modo, o avivamento nos mostra como deve ser a vida cristã normal. Isso aqui é um trecho tirado, copiado do livro. Normalmente a gente faz algum resumo, nós adaptamos como o pastor Bill Johnson fala, como ele escreve, mas nós pegamos aqui, eu quis pegar esse trecho do livro e copiar palavra por palavra, porque eu achei muito impactante começarmos esse capítulo dessa maneira, porque o avivamento nos mostra como a vida cristã deve ser vivida, como nós devemos nos portar na vida cristã. A vida cristã é uma vida avivada, é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porém, contudo e todavia, existe a possibilidade de se perder um avivamento. Nós não vamos entrar hoje sobre perder salvação, nós estamos falando sobre perder avivamento. Isso é outro assunto que nós vamos tratar outro dia, outra hora, em outro estudo. Hoje nós vamos falar sobre perder avivamento. Pastor, o que é perder avivamento? O avivamento ele vem baseado num relacionamento com Deus. Ele vem baseado com a palavra de Deus como planta, como sustento do avivamento. A oração como base do avivamento também, como caminho do avivamento. A adoração completando, preenchendo o avivamento. Mas é possível perder isso. Como nós perdemos isso? Muitas vezes porque nós não entendemos o mover de Deus dentro do avivamento. Como isso funciona, pastor? Fique tranquilo, nós vamos falar sobre isso. Jesus ele nasceu numa manjedoura em Belém. Ele não foi fruto do mero acaso, é um plano divino que esteve debaixo de oração e ensino. Sempre, desde o começo de todas as coisas, foi falado sobre Jesus. A primeira profecia que Jesus viria salvar a humanidade acontece logo após que Adão cai. Logo após que Adão e Eva caem, Deus fala para Eva da semente dela, fala para a serpente da mulher que viria e pisaria a sua cabeça. O próprio Deus já fala desse plano que ele tem de salvação de toda a humanidade. Os líderes religiosos sempre ensinaram sobre isso. Eles oraram por isso, eles clamaram por isso. E quando Jesus vem, por muitos deles, Jesus é rejeitado. Nós podemos perder um avivamento tanto na questão de nós vivermos o avivamento e deixarmos ele esfriar dentro de nós, como nós clamarmos, pedirmos, orarmos por algo e ele passar diante dos nossos olhos e nós perdermos, como diz aí a história, o bonde. Existe uma cegueira diferente no povo de Deus, que não é a mesma cegueira que está no mundo. O mundo não consegue ver Deus. O mundo não consegue ver Jesus. O mundo não consegue ver a atuação
do Espírito Santo de Deus. Porém, os cristãos em muitos momentos estão cegos de não ver o que Deus está fazendo no meio da igreja, o que Deus está fazendo no meio do povo de Deus, os avivamentos, os reavivamentos, o encher do Espírito que Deus tem feito hoje. João 9,39 diz o seguinte: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Como é que Jesus fala que vem para que aqueles que vejam se tornem cegos? Exatamente isso. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós precisamos parar de ver para começar a acreditar. Aqueles que estão cegos no sentido do pecado, eles precisam começar a enxergar. E muitas vezes nós cristãos, eu já falei, eu cheguei na igreja, não falo que eu me converti em 94 porque eu era só uma criança, mas eu cheguei na igreja e comecei a ouvir sobre Jesus em 1994. Nós já estamos aí em 2022, já fazem quase 30 anos que eu estou por aqui. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, os nossos olhos ficam abertos para Deus, mas não para aquilo que Deus pode fazer. Então chega a hora de Deus nos cegar, fechar os nossos olhos para que nós possamos entender através dos outros sentidos, dos nossos ouvidos espirituais. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O coração deste povo está endurecido, disse Jesus lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 15. Isso está baseado nessa cegueira que nós adquirimos, né? No sentido de não deixar Deus se mover em nós, não deixar Deus mover no nosso meio, de Deus se mover na nossa IC, de Deus se mover na nossa família, porque nós estamos com o coração endurecido. Nós não queremos entender aquilo como um mover de Deus. Deixa eu te contar um segredo. Só a gente aqui, não vai ser publicado, isso é óbvio que vai, mas é um segredo da gente aqui. Eu não gosto pessoal das músicas worship. Não gosto. Eu gosto pessoal musical normalmente no meu dia a dia. Eu não ouço muito worship. Pastor, o senhor não ouve louvor? Eu disse que eu não ouço esse estilo de música worship. Eu só ouço músicas de adoração. No louvor eu gosto, a gente canta junto, é muito gostoso, mas no meu dia a dia eu não ouço por questão de gosto musical. Ok? Ok. Agora, eu não gostar de uma música e dizer que ela não é um mover de Deus, existe algo muito diferente. Eu não posso dizer que o movimento worship não provém de pessoas que estão em adoração a Deus. Eu não tenho autorização para dizer isso. Eu não tenho base bíblica para dizer isso. Mas muitos, por conta dos seus gostos pessoais, acabam demonizando o mover, o movimento, algo que está acontecendo ali diante dos seus olhos. Isso é uma cegueira de quê? 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério, porque quando os meus olhos estão julgando o mover de Deus na vida do outro, eu não vejo o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não vejo a direção de Deus para a minha vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa cegueira, porque nós só temos uma atenção. E se a minha atenção está no outro, eu perco a atenção no que Deus tem para fazer em mim. Se você não gosta de um movimento A, de um movimento B, de um movimento C, fique tranquilo. Você tem o seu direito ao seu gosto pessoal. O que nós não podemos fugir é da palavra de Deus. Todo movimento de avivamento, ele precisa estar pautado na palavra de Deus. Ele precisa estar fundamentado na doutrina dos apóstolos. Aquilo que foi ensinado precisa ser aplicado no avivamento. E se está sendo aplicado, se está sendo vivido, se está sendo ensinado, meu irmão, pode ser a coisa aos nossos olhos mais esquisitas do mundo. Tudo bem. Deixa Deus fazer da forma que Ele separou. Nós precisamos permanecer no caminho. Permanecendo no caminho. E aí os mais antigos, aí como eu já posso dizer que eu sou dos mais antigos, vão dizer assim: por que Deus faria algo novo sem primeiro mostrar para mim?
Como é que Deus vai fazer algo novo no meio da igreja sem começar por mim, que estou nessa igreja há tantos anos? Meu irmão, Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Entenda isso, que somente Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Nós olhamos para os grandes movimentos, para os grandes moveres de avivamento, nós dizemos, isso é para pessoas que precisam, têm necessidade no seu coração, para alguém que vem do crime, para alguém que vem de um vício de drogas, para alguém que vem de um envolvimento com prostituição, de alguém que vem com envolvimento com toda sorte de pecados aí, chega na igreja e nós falamos, essa pessoa precisa de avivamento, essa pessoa precisa de Deus, essa pessoa precisa de mais de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus disse o seguinte em Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Todos nós devemos entender que estamos em grandes necessidades. Eu gosto muito da palavra avivamento. Porque a palavra avivamento, ela não vem da ideia de trazer vida simplesmente. Eu gosto muito de um exemplo que o Espírito Santo me deu uma vez, e você vai me entender, no churrasco. Você gosta de churrasco? Deus me deu uma revelação no churrasco. A gente estava terminando o churrasco lá em casa, tinha um pessoal da igreja, a gente já estava terminando, todo mundo já tinha comido tudo que tinha para comer, e aí você deixa a churrasqueira lá e ela vai começando a perder força, o fogo vai perdendo força, né? Vai acabando o carvão, e ela começa a esfriar, mas ficam aquelas brasinhas ali no meio. E aí chegou uma pessoa, o esposo de uma das irmãs lá da nossa igreja, chegou no finalzinho do churrasco, falou, poxa vida, cheguei agora do trabalho e tal, e tal, e tal. Falei, meu irmão, vou passar uma carninha para você, mas o fogo estava sem vida. Ele estava ali, mas ele estava sem vida. O que a gente precisou fazer? Colocar mais carvão na churrasqueira. E aí a gente começou a abanar, começou a ventilar aquele fogo, aquela brasa que estava ali fraquinha. E de repente ela começa a se levantar, começa a pegar fogo no carvão novo, começa a ter combustível e a gente consegue assar a carne por mão se alegra junto com a gente já fica mais um tempão lá batendo papo. O avivamento ele vem dentro disso. As dificuldades da vida, as dificuldades do caminho, os problemas que nós temos tendem a esfriar o nosso fogo, a abafar o nosso fogo, abafar a nossa vontade de estar com o Senhor, o nosso ânimo de estar com o Senhor, e o avivamento ele vem para trazer essa chama de volta. Nós precisamos urgentemente ser avivados todos os dias. Nós precisamos ser levantados todos os dias. Grandes homens na história perderam o avivamento. Não conseguiram perceber o mover de Deus na história. Andrew Murray, ele foi um grande avivalista do início do século XX. E o país de Gales viveu um avivamento sobrenatural. Ele foi conhecer o avivamento naquele lugar. Mas ele não quis ficar. Ele orou, meu irmão, esse homem orou por anos por um avivamento, para poder viver o avivamento, para poder provar do avivamento. Ele vai até o país de Gales e ele diz o seguinte, eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui eu vou manchar o que Deus tem feito. Meu irmão, ele foi cegado, porque aquele avivamento também era para ele, também poderia ser vivido por ele. E um outro caso que o autor usa, que ele fala sobre Campbell Morgan, que ele foi um grande expositor da Bíblia também, foi um grande pregador, mas quando ele conheceu o movimento pentecostal, ele disse que aquele era o último vômito do inferno. Olha que sério, olha que complicado você falar isso. Quantas pessoas foram ganhas, conquistadas para Jesus através do movimento pentecostal? Quantas igrejas foram plantadas no Brasil e no mundo todo por conta do movimento pentecostal? E alguém, um homem de Deus, não quero denegri-lo como dizer, não era um homem de Deus, mas porque estava cego, não entendeu que aquele era um mover de Deus, que algo novo estava acontecendo. Quando nós vivemos isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar prontos para suportar a repreensão do Senhor. Como assim?
Todo movimento novo recebe um estigma. Vamos lá. Maria recebeu um anúncio. Um anjo chegou para ela e falou: Maria, você vai ficar grávida, você vai ter um bebê, e esse bebê vai chamar Jesus. Ele vai ser o salvador da humanidade. Você, sem ter relações sexuais com ninguém, vai ficar grávida. Isso já tinha acontecido com alguém, meu irmão, antes dela? Não. Aconteceu isso de novo com alguém depois dela? Também não. Não tinha precedente na história para isso acontecer. Quando Maria chegou e falou: eu tô grávida e o bebê é de Deus, até José, que conhecia Maria, disse: essa mulher tá mentindo? Essa mulher tá me enganando? Ela tá contando uma história? Não é possível. Como assim ela tá grávida de Deus? Ela me enganou. E imagino que as outras pessoas falaram. É exatamente isso que acontece quando o mover de Deus acontece. As pessoas olham e julgam, colocam estigmas sobre isso. Aqui cabe uma coisa muito importante. Não é só porque um movimento recebeu um estigma que ele é um movimento de Deus. Veja que Isaías, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o profeta Isaías e muitos outros profetas já tinham, mas principalmente Isaías, já tinha profetizado declarando que a virgem daria à luz a um bebê. O bebê Jesus, o salvador da humanidade, viria de uma virgem. Ou seja, todo mover de Deus tem uma base bíblica. Ele tem um porquê, ele tem um propósito. O dom de Deus, isso eu aprendi uma vez e foi guardado no meu coração. Ele é para. Igual quando a gente dá um presente, não tem lá a plaquinha escrito para. Ele vem de Deus para alguém, mas esse para do dom de Deus, ele significa que é de Deus para um propósito. Todo mover de avivamento sem propósito não provém de Deus. Não é avivamento, é escândalo. Mas todo mover de Deus, todo avivamento que tem um propósito, que conquista vidas, que transforma histórias, que leva Jesus para o coração das pessoas, que ensina a palavra de Deus, esse sim é um mover de Deus. E ele vai receber estigmas. As pessoas vão falar, vão chamar de heresia, vão chamar de impureza, vão chamar de legalismo, vão chamar de um monte de coisa. Mas se a nossa vida está baseada na palavra de Deus, nós podemos ficar tranquilos. Nós precisamos aprender a separar dentro disso o que nós queremos. O céu aqui ou o céu agora. Como assim, pastor? Você quer ir para o céu agora ou você quer viver no céu aqui? Eu quero ir para o céu agora. É a coisa mais gostosa do mundo, deve ser morar no céu. Mas enquanto não é chegado o tempo de irmos ao céu, nós vivemos o céu aqui. Como assim? Vou te explicar. Você é mais inteligente que eu, você vai entender rapidinho. Existem bilhões de pessoas a serem alcançadas por Jesus. Se nós vivermos o céu agora, essas pessoas vão para o inferno. Agora, se nós vivermos o céu aqui, nós vamos conseguir conquistar essas pessoas. Ah, mas pastor, sempre vão ter pessoas a serem conquistadas, sim. Por isso que é só o Pai que sabe o dia e a hora. Então, enquanto eu busco pelo céu agora, eu oro pelo céu agora, eu vivo como se eu fosse agora para o céu, eu trabalho para que eu viva o céu aqui. Enquanto eu não estou no céu, eu vivo a porções do céu aqui. Lembre-se que as escrituras nos incentivam a atacar as linhas do inimigo. Quando a Bíblia fala sobre as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ela está falando que nós estamos em avanço contra o inferno e nós estamos levando para dentro do inferno a cultura e o princípio do céu. Ah, pastor, então vamos transformar o inferno em céu em nome de Jesus. Não, nós vamos lá, resgatamos e trazemos para que aquela pessoa seja um elemento, mais alguém que vai trazer a cultura do céu na terra em nome de Jesus. Amém? Fizemos a nossa introdução, agora a gente começa o estudo. Fique tranquilo.
No 10º dia, de repente, eles estavam de portas fechadas. Pastor, o que isso tem a ver com tudo isso que nós falamos? Todo mover de Deus, ele tem alguns elementos que são muito fantásticos, tá? Você vai encontrar em todo mover de Deus, em toda a história do avivamento. Existe um livro que chama Fogo do Avivamento, Pastor Dowell, não sei pronunciar o nome dele, mas é alguma coisa assim. Que ele vai falar e ele vai contar a história do avivamento no mundo inteiro e ele coloca mais ou menos em ordem cronológica. É um livro muito gostoso de ser lido, se você puder comprá-lo, vai ser uma bênção na sua vida. Mas você vai encontrar esses 5 elementos em todo o mover de Deus na história. E você vai ver que todos sempre, está lá em Atos, nós estamos baseados em Atos 2, e você vai ver que eles estavam orando, eles estavam em unidade. Todos falaram em línguas, e aqui eu quero te trazer o entendimento do seguinte, não é que só quem fala em línguas que é avivado, não. Mas quando a gente fala que todos falaram em línguas, significa que todos os que estão juntos receberam alguma porção daquele avivamento. Tá? Então, pastor, nós oramos, nós estávamos em 20 pessoas orando, clamando ao Senhor, e só 15 falaram, só 15, né? Mas 15 falaram em língua, 5 não, ou seja, 5 foram avivados, 15 foram avivados e 5 não. Isso é uma mentira do diabo, isso é uma mentira do inferno para a tua vida. Não acredita nisso não. Existem diversas maneiras do Senhor avivar uma pessoa. E falar em línguas é um desses elementos. Quando o autor coloca todos falaram em línguas, ele está querendo dizer que todos receberam da porção. Todos receberam daquilo. E naquele dia todos precisavam falar em línguas, porque muitos outros estavam lá para ouvir. Quando nós lemos o texto, nós vemos que eles falam assim, mas como é que esses homens iletrados que só sabem falar a língua daqui estão falando nas nossas línguas maternas sobre as grandezas de Deus? Tinha muita gente de muito lugar, então precisava de muita gente falando sobre as grandezas de Deus. Você captou a mensagem? Então guarda ela no seu coração. E aí, qual que é o outro elemento? Os incrédulos ouviram aquelas línguas. O mover do avivamento precisa tocar aqueles que estão no mundo e não afastar aqueles que estão no mundo. E aí, a maior consequência disso tudo, o quinto elemento disso que sempre acontece quando tem um avivamento, é pessoas são salvas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, quando nós trazemos o céu para a terra, e nós fazemos os nossos encontros de céu na terra, pessoas precisam encontrar a salvação. Nós vamos estar orando, nós vamos estar juntos, todos vamos receber da porção do Espírito. As pessoas que estão à nossa volta vão ouvir e vão ser salvas em nome de Jesus. Agora, um outro ponto que pode nos fazer perder o avivamento e que é muito importante é o medo de sermos ofensivos. Nós baseamos muitas vezes a nossa vontade de sermos perfeitos com tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. E aí nós falamos, não pode falar em língua, não pode profetizar, não pode gritar no culto, tem que ser aquele culto bonitinho, todo mundo senta, todo mundo levanta, ninguém olha para o lado, e aí o pastor prega e dá para ouvir as moscas voando dentro da igreja, porque ninguém dá um glória, ninguém dá um aleluia, aquele negócio certinho, a gente diz, isso é um culto de Deus, glória a Deus. Mas quando Paulo fala, tudo, porém, seja feito com decência e ordem, ele está falando sobre os dons. E se ele está falando tudo seja feito, ele está dizendo para que todos os dons se manifestem durante o culto, com decência e ordem. Muitas vezes nós achamos que a nossa organização é muito organizada e o que acontece fora disso é bagunça. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde tem mais vida? Num cemitério ou numa creche? Agora deixa eu te fazer outra pergunta muito importante. O que está mais arrumado? Um cemitério ou uma creche?
Meu irmão, você pode ir hoje num cemitério e colocar alguma coisa em cima de uma tumba, bem pertinho da hora de fechar. Sai quando todo mundo sair. Se você voltar amanhã e aquilo não estiver lá, você precisa orar e orar forte. Brincadeiras à parte. Se você colocar algo num lugar, num cemitério, ele não vai ser mexido, só se alguém vivo passar por ali. Os que estão mortos, estão mortos. Agora, se você pegar alguma coisa, um vaso de cristal bem bonito, colocar no meio de uma creche, eu não dou meia hora para esse vaso estar quebrado. Porque uma criança vai estar brincando de pega-pega, uma criança vai estar brincando de esconde-esconde, uma criança vai estar correndo, jogando bola e vai quebrar o vaso. E vai quebrar aquele vaso de cristal. Muitas vezes nós precisamos, entre aspas, de uma pequena desordem para começar a organizar as coisas. Pastor, isso não tem base bíblica, o que você está falando é a maior heresia. Provérbios 14:4 diz o seguinte: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Eu posso ter um celeiro lindo, maravilhoso, limpo, cheiroso, mas se eu não tiver um boi lá dentro, eu não colocar o meu boi para trabalhar, eu não tenho colheita. Só que eu colocar o boi dentro do celeiro, ele vai fazer as fezes dele ali, ele vai fazer as necessidades dele ali, ele vai comer, boi fede, o boi em si, ele é um animal fedido e ele vai me gerar um trabalho. Quando nós falamos em avivamento, nós já estamos partindo para o fim. Nós não podemos ter o medo de não sermos ofensivos. Nós vamos em alguns momentos ofender. O boi ele ofende, mas todo mundo gosta dele quando ele está na grelha. Todo mundo gosta dele quando ele está assado, né? Brincadeiras à parte, o boi ele tem a sua função, mas ele gera um problema. Ovelha, igreja, cada um tem a sua função, cada um tem o seu mover, cada um tem aquilo que é derramado sobre a sua vida no Espírito Santo de Deus. E quando nós vivemos isso, gera problema, geram atritos. A gente precisa conversar, a gente precisa se acertar, a gente precisa se envolver, a gente precisa se corrigir. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente se acerta em tudo isso, quando a gente se corrige em tudo isso, meu irmão, a gente vive o sobrenatural. Então não podemos deixar o avivamento passar porque a gente ficou com medo de viver o avivamento para não escandalizar o outro. A gente precisa conversar com o outro. Isso nós estamos falando de relacionamento cristão com cristão, né? E aí, em último lugar, e para a gente finalizar, nós temos que entender que quando nós vivemos isso, nós nos infiltramos no sistema babilônico, no sistema desse mundo, e nós somos instrumentos do Senhor neste mundo. Nós fomos chamados, nós fomos capacitados, nós podemos, em nome de Jesus, ser eficazes em tudo que nós fizermos para abençoar este mundo. E se nós não entrarmos, se nós não fizermos como Jesus, que entrou nas casas, que sentou à mesa com pessoas que nenhum outro religioso sentaria, nós não vamos viver por completo o mover de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ser imagem e semelhança de Jesus. Amém? Nós temos aqui algumas perguntas para você conversar com a sua IC. Em primeiro lugar, você em algum momento já teve dúvidas de algo que Deus estava fazendo? Em segundo lugar, quais são as nossas principais bases para entender se o mover é de Deus ou não? E em terceiro lugar, você já retrocedeu? O que você fez para retomar a sua vida com Deus em profundidade? Que em nome de Jesus esse estudo possa abençoar a tua vida, a tua história, a tua casa. Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Semana que vem estamos de volta aqui para mais um estudo, capítulo 16. Depois do 17 encerramos para a glória de Deus.